Olá, a paz do Senhor a todos, louvado seja Deus. Vamos esperar chegar aí uma pessoa aí, entrar aí pra gente poder dar início. Glória a Deus. Bendito seja teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmã Tânia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você que está chegando aí na nossa live, está entrando aí para mais uma semana. Nós estamos na presença do nosso Deus com os céus abertos sobre a nossa vida. Bendito seja o Senhor. Quero te dar uma palavra para iniciar, amados. Não deixe de colocar o seu nome para oração, não deixe de colocar o seu pedido de oração. Porque nós estamos orando todas as madrugadas, toda meia-noite de cada dia. Estou apresentando a sua vida, a vida da sua família, seus pedidos de oração diante do Senhor. Portanto, coloque aí. Se você já colocou semana passada, quer colocar mais alguém, amém. Se você colocou a semana passada, responde hoje para que eu saiba que você está aqui comigo, amém. Nós estamos ouvindo louvor de abertura das nossas lives, da minha nora, Melissa Glavina, Céus Abertos. Você encontra lá no YouTube, se inscreve lá no canal dela. Tem outros louvores lá que nos eleva a adoração ao Senhor. É uma bênção de Deus. E é com muita satisfação, prazer e alegria que eu tenho você aqui comigo, todas as segundas-feiras, para adorarmos ao Senhor. Amém? Vamos ouvir aqui um pouquinho do louvor, até que as pessoas se acheguem a nós. Aleluia. Que o Espírito de Deus toque em você nessa tarde. Que todo jugo seja quebrado pela unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Espírito do Senhor, toca-nos em nossos corações nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Quero iniciar abrindo essa live, orando, porque hoje o título da nossa ministração é Preencha o Vazio com o Melhor. Nós precisamos aceitar algumas coisas de Deus. E nós temos vivido nossa vida com alguns lugares da nossa alma em sofrimento. Nós temos as nossas dificuldades espirituais, as nossas dificuldades humanas, e muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê, e tudo isso está associado a algumas coisas que nós não vivemos e nós não recebemos. E por isso o Espírito de Deus me orientou a ministrar na tua vida algumas coisas acerca desse preenchimento de algum lugar vazio em nossa alma. Existem lugares, existem situações que você não consegue identificar. Às vezes existe um sofrimento na alma, uma tristeza, uma angústia dentro da gente que a gente não consegue identificar. Mas a misericórdia de Deus e o Santo Espírito do Senhor, Ele é aquele que nos auxilia, nos ajuda. E Ele nos revela as coisas espirituais que estamos sofrendo. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você hoje, para que o Espírito Santo de Deus te alcance, para que a unção que foi derramada sobre a nossa cabeça quebre todo o peso de julgo, todo o sentimento que você não consegue entender. Hoje eu creio que Deus vai te libertar em nome de Jesus, e que todo lugar vazio da sua alma será preenchido pela nova unção, que é o melhor de Deus para nós. Então, se você já pegou seu copo de água, se você já se preparou aí nessa tarde para passar esse tempo comigo aqui, eu gostaria de orar com você.
Pedir a Deus que visite você, sua casa, sua família agora, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora com os teus filhos. Eu quero te pedir, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor derrame sobre nós a tua unção, a unção favorável, que quebra e despedaça todo o jugo. Eu peço ao Senhor agora, Espírito Santo, que conecte essas pessoas que estão comigo aqui nessa live, nesse aplicativo, conecte com o teu Santo Espírito, e que numa única unção que quebra e despedaça jugo, elas sejam ungidas, tocadas pelo Senhor nessa tarde. Que o Senhor prepare os corações, prepare as mentes, que o Senhor, Espírito Santo de Deus, traga à existência aquilo que não existe, que o Senhor faça, Senhor Jesus, com que o reino espiritual do Senhor se mova a respeito desta casa, dessa família, dessa irmã, desse irmão, que os céus se abram sobre as nossas cabeças, que as nossas almas estejam patentes aos teus olhos, que nesse instante o Senhor não olhe para nós como seres humanos, mas olhe para nós como filhos e filhas, através do teu sangue, que nós possamos ser reconhecidos do Senhor, porque as nossas almas estarão visíveis aos teus olhos, para que o Senhor venha e derrame sobre nós a unção necessária, para que nós possamos preencher o vazio com o melhor que vem do Senhor. Em nome de Jesus, eu vou já iniciar essa ministração. Já antes de iniciar, eu também quero já pedir para você estar orando por nós. Para a glória de Deus, depois de 90 dias, nós estamos reabrindo a nossa igreja com cultos presenciais, dividido em 2 horários, a parte da manhã, das 9h30 às 11h30, na parte da tarde e noite, das 18h30 às 20h30, horários para que você possa fazer a melhor escolha e possa estar junto conosco, debaixo de toda a orientação governamental, debaixo de toda o requisito de higiene. Estaremos fazendo tudo isso, uma novidade, nós estaremos esterilizando a nossa igreja todas as semanas, para que isso possa favorecer você e você se sentir seguro. Gostaria de te pedir a colaboração de permanecer de máscaras, estar de máscara e debaixo das ordens que foram ditadas para que nós possamos estar congregados. Mas para a glória de Deus, vou poder olhar nos seus olhos e você vai poder olhar nos meus olhos. Não vamos poder nos abraçar, mas vamos poder nos rever. E isso já é uma bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então eu quero ministrar sobre a tua vida hoje, sobre o vazio, sobre preencher o vazio com o melhor. Quero te dar uma palavra a respeito da minha vida, vou te dar um testemunho. Primeiro, quero pedir que você abra a palavra do Senhor comigo em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Vá colocando aí o seu nome na live, seu pedido de oração. Amados, nós estamos orando toda 0 hora da noite, do dia, né? Noite e dia. Todas as 0 horas, toda meia-noite. Estou apresentando o seu pedido para o Senhor, estou colocando diante de Deus, estou clamando, estou jejuando pela tua vida, pela tua causa. E Deus é poderoso para alcançar você. Então coloque lá o seu pedido de oração. A Leninha está aqui comigo, ela está aqui do outro lado dos bastidores. Ela está anotando aí os seus pedidos para a glória de Deus. Lucas, capítulo de número 7, não é uma pregação, é uma ministração, para que você seja abençoado nessa tarde. 7:36, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que estava à mesa, comendo na casa de um fariseu,
Ou seja, ao descobrir que Jesus estava na casa de alguém que não fazia parte ainda do reino de Deus, esta mulher, ela se sentiu na liberdade de estar com Jesus. Então no versículo de número 37 diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, a Bíblia aqui em Lucas fala, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou por trás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando esse tipo de mulher, uma pecadora. Então Jesus, conhecendo o coração daquele homem, disse: Simão, tenho algo para te dizer. E ele disse, mestre, 2 homens devia a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar e perdoou a dívida a ambos. Qual deles amava mais? Simão respondeu: suponho que aquele em que a dívida foi perdoada, que era do tamanho maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse: Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos. Você não me mandou um beijo, não me deu um beijo sequer, mas esta mulher, desde a hora que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, porque isso era uma prática de quem chegava na casa, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito mais. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, bem pouco ama. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja Deus por você que está aqui comigo. Eu estou tendo acesso a algumas pessoas, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar sobre você nesse tema que o Espírito de Deus me deu. Preencha o vazio com o melhor. Então eu vou dar a você uma palavra a respeito de um testemunho meu. Por falar em testemunho, eu quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Carmelita. Quero louvar a Deus pela vida de umas irmãs familiares também. A nossa irmã Consuelo tem nos dado, eu tenho recebido, você que tem me enviado os seus testemunhos sobre essas lives. Louvado seja Deus, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e a glória do nosso próprio Deus. Que seja tributado a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor de todas as ações que estão acontecendo nessa live, de todas as bênçãos que Deus tem derramado nessa live. A honra e a glória e o poder pertence totalmente a Jesus. Eu atribuo a Ele todo o louvor e toda a glória de todos os testemunhos que eu tenho recebido. Mas a partir do momento em que eu obedeci a cumprir a vontade do Senhor em fazer essas lives de segunda-feira, eu tenho recebido em meu Facebook, no Messenger, eu tenho recebido no meu WhatsApp inúmeros e inúmeros testemunhos de pessoas que foram curadas, que foram restauradas e que estão recebendo a palavra como libertadora para suas almas. E é esse o objetivo do Espírito Santo de Deus mesmo, usar um instrumento de Deus na terra para libertar, para curar, para sarar pessoas, porque esse é o desejo do Senhor. O sacrifício na cruz, minha irmã e meu irmão, não foi apenas para que nós tivéssemos salvação e morar com Deus, foi
para que nós tivéssemos também libertação, foi para que nós fôssemos salvos também dos nossos sentimentos, das nossas tristezas, das nossas angústias e principalmente das nossas dores. Essa salvação que foi nos entregue na cruz do Calvário, ela também reflete na nossa vida natural, ela reflete na nossa vida espiritual, porque nós precisamos entender que sem Deus nesse mundo nós não somos nada, e nós precisamos de Deus para nos manter firmes nessa vida, nesse mundo tão cruel, com tantas dificuldades que vivemos. Se não for o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a liberação desta unção que quebra e despedaça o jugo sobre as nossas vidas, nós não conseguimos permanecer de pé. Portanto, o objetivo dessas lives é exatamente isso. Saber que o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida, está sobre você aí agora, para que você receba o melhor de Deus. E você seja liberto, e você seja curado, você seja transformado todos os dias da sua vida. E que esta unção que verdadeiramente faz efeito na nossa vida flua sobre você. Antes de conhecer a Jesus, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu vivia um vazio inexplicável no meu espírito. Creio que a maioria de nós, creio que muitos de nós sofremos esse vazio. Isso eu estou falando antes de Cristo, mas eu vou chegar lá no momento em que o Espírito do Senhor me libertou. Eu sentia um vazio muito grande, e por eu sentir esse vazio muito grande, eu buscava em N caminhos preencher esse vazio. No meu entendimento, eu conhecia Jesus. No meu entendimento, eu entendia Deus como Senhor, como Criador dos céus e da terra, assim como muitos de nós. E eu entendia que existia um Deus nesse mundo que criou todas as coisas. E que Jesus, ele morreu lá naquele Calvário, lá naquela cruz, que era a história, que era a religião que eu havia aprendido desde os meus pais. Mas havia alguma coisa a mais em que minha alma desejava. Existia um vazio dentro de mim. Até o dia em que eu fui atraído pelo Evangelho, atraída pela pregação da palavra, ministrada por uma irmã, que me levou para os caminhos do Senhor, a qual eu, atraída pelo Espírito Santo, o recebi. A partir daquele momento em que eu recebi Jesus, eu entendi que era o suficiente para preencher os vazios do meu coração, os vazios da minha alma. E então eu comecei a aprender um evangelho que me ensinava que Jesus era suficiente para preencher esse vazio. E então eu comecei a viver esse preenchimento do Espírito do Senhor que adentrou no meu ser, adentrou na minha alma, tomou conta de mim. E então eu passei a viver esse evangelho de prazer, de amor, de graça, de misericórdia, e tudo isso em um longo tempo da minha vida cristã. Eu me sentia satisfeita, até eu descobri que existia algo ainda que me incomodava na alma, como um espinho que estava ali o tempo todo se aprofundando em mim, em meu coração, se aprofundando ali na minha alma e me revelando que ainda existia alguma coisa que me incomodava. E então eu comecei a buscar em Deus. E eu não aceitava a possibilidade nenhuma de ainda ter alguma coisa vazia dentro de mim. E eu me escondia atrás desse sentimento de fé, de esperança, de confiança em Jesus. E eu dizia, não, isso deve ser da minha mente, deve ser do meu coração, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu devo não estar agindo conforme a vontade de Deus, o erro está em mim. E eu passei muito tempo escondendo de mim mesmo que existia algo na minha alma que, como um espinho, me incomodava. Até certa vez em que eu estava fazendo uma ministração e o Espírito Santo de Deus disse: Consuelo, você precisa descobrir o que te aflige. Você precisa descobrir o que está incomodando sua alma. Porque quando eu ia orar, eu orava pelas pessoas,
eu fazia uma obra para Deus, eu fui chamada como profeta, eu fui chamada para ministrar a palavra, eu fui chamada por Deus, eu fui retirada do mundo com um propósito, assim como eu acredito que não existe ninguém que Deus tira do monturo do pecado, que Deus tira do mundo, que não tenha um propósito de Deus. Eu não acredito, eu não creio, eu não consigo assimilar isso dentro de mim, de que alguém foi retirado do mundo, passado pelo sangue sem propósito. Eu não consigo aceitar isso, porque eu acredito em um propósito de Deus pela palavra na minha vida, mas eu acredito na sua vida. A diferença é quem aceita esse propósito e quem entende que apenas foi chamado para receber. Eu não consigo entender isso. Eu creio que dentro de cada um de nós exista uma preciosidade, exista uma barra de ouro a ser lapidada, a ser totalmente solidificada para poder abençoar alguém. Existe algo de Deus em você. É impossível que Deus iria te tirar do mundo simplesmente para contar você como um número. E isso é o que eu entendi para mim. Eu não sou apenas um número no reino. Eu não sou apenas alguém que foi resgatada, porque se a Bíblia diz que eu fui resgatada pela graça, então significa que foi por uma bênção, por uma ação de Deus, por um favor de Deus que eu não mereço. Então, se eu não mereço, por que eu estou aqui? Porque tem um propósito de Deus na minha vida e tem um propósito de Deus na sua. Aleluia. Mas é a questão de entender e aceitar. Existem pessoas que não aceitam. Elas simplesmente acham que Deus as livrou do pecado, que Deus as tirou do mundo, glória a Deus, aleluia, que Deus trouxe elas para o reino, para morar no céu, como se fossem anjos e querubins. Quando na verdade, minha irmã, meu irmão, nós vamos prestar conta com Deus, pelo propósito que deixamos de cumprir. Então é importante você aceitar que você foi passada por um sangue, tem um nome escrito no livro da vida, porque existe um propósito de Deus sobre você. Você é ferramenta. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você é uma ferramenta preciosa para o reino de Deus. Existe algo dentro de você que nasceu no coração de Jesus. A Bíblia diz assim, que todos aqueles que Deus entregou a Jesus, pertencem a Ele. E Ele usa para a glória do nome dele. Foi o que ele disse com Saulo. Eu vejo isso tão verdadeiro, minha irmã, lá em Atos capítulo 9, quando Saulo se encontra com Jesus. Então ele tem que ir para uma outra cidade, levado por Ananias. E aí Jesus diz assim para ele: Ananias, leva ele para ser cuidado. Sabe por quê, Ananias? Ele é um vaso nas minhas mãos. Ele vai ser usado para a glória do meu nome. Com isso, queridos, todos nós temos um propósito de Deus dentro do nosso coração. Eu entendi isso. Então eu fui chamada para isso. Mas por esse tempo em que eu vivi mascarando esse vazio que ainda existia dentro de mim, algo, não era um vazio total, porque Jesus já tinha preenchido a totalidade do meu coração, mas existia algo dentro de mim que eu mascarava, que eu ignorava, que eu não queria enxergar, que eu não queria entender, porque afinal de contas Jesus tinha me alcançado, eu era uma nova criatura, eu vivia coisas novas, o passado tinha ficado para lá. Então vamos viver pela fé, vamos tomar posse, vamos fazer a obra. Mas todas as vezes em que eu agia dessa forma, sem veracidade no meu espírito, eu enxergava alguma coisa que estava incomodando a minha alma. Eu não conseguia compreender e eu não conseguia aceitar. Eu também não aceitava. Eu me tornei uma pessoa no início religiosa, porque se Deus havia feito uma obra na minha vida, então nada mais tinha acesso. E eu acreditei nisso, e eu acredito nisso até hoje, que nada mais tem acesso. Porém, eu não quis aceitar que havia ficado alguma coisa
que estava incomodando meu espírito. E então o Espírito de Deus me ajudou, me auxiliou. E nesse dia ele me disse: Consuelo, você precisa identificar o que te incomoda, porque existe o melhor meu para você. Existe algo que é muito melhor para a tua vida. E você precisa entender para eliminar aquilo que está impedindo do meu melhor ser derramado na totalidade na sua alma. Então eu comecei a entender e vi que eu fazia tantas coisas para Deus, mas os frutos, eles eram mirrados. Meu ministério era um ministério de muito aprendizado, de muita experiência, mas eu não conseguia enxergar grandes frutos de toda a minha entrega, de toda a minha fé, de toda a minha esperança no Senhor, de todo o amor que eu tinha por Deus. Eu olhava e dizia assim: Senhor, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que ainda está impedindo. O Espírito então me levou a fazer um curso. E eu fiz um curso chamado Veredas Antigas. Esse curso hoje, pela transformação do curso, particularmente, é algo particular meu, não quero interferir nas suas decisões, mas hoje, esse curso ele foi muito mudado, mas na época em que eu fiz esse curso, ele foi de grande valia. Ele me fez enxergar aonde existia algo que me impedia de ser totalmente preenchida por Deus. E eu aprendi que existia algo que era do passado. Mas amados, eu já havia passado por cura, eu já havia passado por processos N de libertação, eu já havia passado por cursos de libertação N vezes, mas ainda continuava algo incomodando a minha alma. Sabe quando você vai orar e parece que não tem aquela entrega total? Sabe quando você olha para a tua vida e fala: Deus, eu não consigo compreender por que eu ainda sinto angústia, por que eu ainda tenho algumas tristezas, por que algumas coisas na área da minha vida não fluem, porque eu não consigo compreender, Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas o Espírito já havia me levado a ter o entendimento, mas existia uma resistência dentro de mim. Eu não queria aceitar. Eu passei por um processo de cura e libertação e fui muito ministrada acerca do perdão. E então, para mim, na minha mente, no meu coração, eu havia perdoado tudo que eu havia sofrido. Então, para quem me conhece, sabe da minha história, eu não tenho problema nenhum de me expor. Eu fui dada em adoção com 2 meses de idade. Eu vivi com uma família até os 14 anos. Depois eu fui trazida para São Paulo e eu passei a viver praticamente só, morando em casa de família, comendo comida do lixo, fazendo comida e não comendo. Sofri amargamente muitas coisas, mas hoje nada disso para mim é impedimento, porque eu entendi, eu consegui enxergar que o amor de Deus, o zelo e o cuidado de Deus com a minha vida foi muito superior a tudo que eu sofri. O meu sofrimento foi pequeno demais pelo tamanho do amor que eu recebi de Deus e do cuidado, do zelo que Ele tinha comigo. Eu não tinha ninguém para dizer para mim que eu não deveria fazer isso ou aquilo. Então eu tinha todo o direito de ter me perdido em caminhos terríveis, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus me preservou. Me envolvi com o espiritismo, procurei caminhos por minhas próprias mãos, mas até lá dentro do espiritismo Deus me levou apenas para ter experiências, porque até lá eu conseguia enxergar a mão de Deus. Na época não, eu fui reconhecer tudo isso após a minha vida com Cristo, após a minha experiência com Cristo. Então quando eu me identifico como um profeta de Deus, como uma ministra do Evangelho, eu carrego comigo as marcas de Cristo.
Eu carrego comigo uma bagagem de experiência de vida. Eu carrego comigo uma experiência de bagagem com o Espírito Santo. Eu carrego uma experiência comigo de lutas e guerras espirituais. Então eu tenho o direito, eu tenho a qualificação para falar algumas coisas. E continuo ainda vivendo processos e continuo ainda tendo experiências. E eu creio que essas experiências são verdadeiramente as ferramentas que Deus me dá para que eu possa ministrar sobre a sua vida. Isso não faz de mim ninguém melhor, porque eu estou ainda em processo de transformação, em processo de regeneração, e vou estar até morrer. E louvado seja Deus por isso. E isso faz com que eu entenda cada vez mais que eu sou dependente do Senhor, dependente do Espírito Santo, e que sem Ele eu não sou nada. Mas Jesus me mostrou e me fez entender que existia alguma coisa. Então eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, eu não quero ser uma árvore que dá frutos, apenas pequenos frutos no tempo da estação. Eu não quero ser uma árvore plantada no Senhor, Deus, apenas com as folhas verdes, vistosa, bonita, mas que não tenha frutos, que edifiquem verdadeiramente o teu reino. Eu quero ser alguém, Senhor, que foi comprada por um sangue para viver para a tua glória, para glorificar o teu nome. E isso foi tão interessante, tão maravilhoso, amados, que Jesus um dia, o Espírito Santo de Deus novamente, como consolador que Ele é, como ajudador que Ele é meu e seu, Ele me faz ter uma lembrança de algo que havia acontecido na minha vida. E eu creio que esse exemplo e esse testemunho será abençoador para você. Deus me fez lembrar que eu havia passado por um processo de cura e libertação em uma sessão de perdão. E eu havia perdoado a minha mãe por ela ter me dado em adoção. E era algo que feria a minha alma antes de Cristo. Por esse ferimento profundo que eu tinha na minha alma, eu me posicionava como alguém totalmente sem valor, desvalorizada para o mundo. Eu olhava para Deus e dizia assim: não, eu não consigo enxergar o teu amor. O Senhor é tão poderoso, tão grande. Como o Senhor permitiu que eu não vivesse num lar onde eu tivesse uma mãe, um pai, família estruturada? Então isso me trouxe uma certa revolta contra Deus, até que então eu tive uma experiência com Jesus. Jesus entrou na minha vida e eu continuei a vivendo essa bênção de Deus e entendendo que ainda existia algo. E até nesse dia o Espírito Santo de Deus me disse: filha, vamos acabar com isso. Foi em uma ministração, em uma igreja em que eu congregava, que o Espírito de Deus me fez entender, me levou até aquele processo de perdão. Então ele me levou e me fez eu enxergar que eu havia perdoado a minha mãe. E naquele momento eu disse: sim, Senhor, eu perdoei minha mãe. E quando eu disse para o Espírito Santo que eu havia perdoado a minha mãe pela adoção que eu tinha sido entregue, a falta que a minha mãe fazia, o Espírito me disse: não, procura dentro de você, você vai encontrar algo. E procurando ali de lágrimas, chorando, eu compreendi, amados, que eu havia perdoado, mas eu não havia abandonado o ressentimento. O ressentimento estava lá dentro de mim. Ele estava vivendo e convivendo com a minha nova vida com fé. A esperança que eu tinha em Deus, o amor que eu tinha por Deus, pela obra, pelo reino, as obras que eu fazia, a pregação, as ministrações, as revelações, nada impedia, nada me ajudava, me contribuía para que esse ressentimento saísse de dentro de mim. E então eu orei e falei: Espírito Santo, se existe um ressentimento dentro de mim que ocupa o lugar em que o Senhor iria derramar o melhor do Senhor na minha vida, me ajuda a tirar esse ressentimento, me ajuda a ficar livre desse ressentimento. Eu preciso, eu quero. E então ele me deu uma resposta extraordinária. Ele me disse: filha,
Ele me amou naquele dia, ele me fez um carinho tão grande naquele dia. Ele disse: filha, tudo que eu precisava para remover esse ressentimento da tua alma era a sua decisão de querer. Eu disse: Jesus, eu quero. Não importa o que vai acontecer, não importa como vai acontecer, não existe mágica em Deus. Deus não é mágico. Ele trabalha no nosso interior, Ele trabalha na nossa alma. E eu orei e disse: Espírito Santo, eu vou entregar ao Senhor esse lugar aonde está guardado esse ressentimento. Porque ressentimento, meu amado, minha amada, é o que a gente nutre, é o que a gente alimenta, é o que a gente guarda, é o que a gente acostuma a conviver com ele. Mesmo tendo consciência pelo Espírito que não é certo, nós continuamos guardando o ressentimento, porque o ressentimento, ele traz para nós a sensação de coitadinho. Ele traz para nós a sensação de pessoas injustiçadas. E esse sentimento, ele conforta a nossa alma. Se nós abrirmos mão de um ressentimento que nos é favorável, é como se nós não tivéssemos mais aonde nos segurar. É como se nós estivéssemos lançados no vento, porque nós estamos tão acostumados a nos agarrar com ressentimentos. Ressentimento diz para minha alma que eu sou uma pobre coitada, que eu sou alguém merecedora de amor, de carinho, que as pessoas precisam olhar para mim com um olhar mais favorável. Isso me dá uma sensação de segurança, quando isso é arma do diabo para impedir você que viva o melhor de Deus. Jesus, ele fez uma obra na minha vida, ele me revelou o ressentimento. E quando ele me mostrou que havia um ressentimento dentro de mim, que o perdão eu havia liberado, mas que o ressentimento estava dentro de mim, eu quis pular, porque eu entendi que ele iria tirar de mim esse ressentimento. E como eu iria conviver com isso, sem isso? Como? Afinal de contas, eu fui injustiçada. Tem alguém aí? Afinal de contas, eu fui injustiçada. Afinal de contas, eu estava sofrendo. Era por conta de ter sido dada em adoção que todo o sofrimento da minha vida havia acontecido. Então eu me prendia naquilo. Mas o Espírito Santo de Deus me disse: não, eu vou te mostrar que o que você vai receber de mim é muito melhor, é muito mais favorável, é muito mais preenchedor do que viver com esse ressentimento. Abre mão dele, Consuelo. Eu não consegui. Disse: não, Jesus, eu não posso. Aí ele disse assim: mas se você quer, eu faço. E naquele dia eu disse: eu quero. Eu preciso da sua ajuda. Eu vou entregar para o Senhor esse ressentimento. Com uma mão eu queria entregar e com a outra eu queria trazer de volta. Mas aí eu fui impulsionada por ele mesmo a abrir mão daquele ressentimento. Então eu entreguei. Eu simplesmente não fiz nenhum esforço. Eu orei e falei: Espírito Santo, eu quero entregar nas tuas mãos todo o ressentimento que ocupa o lugar de receber o melhor do Senhor. Sabe o que aconteceu? Passou alguns dias, meses, passou alguns meses. Eu recebi uma ligação da minha mãe biológica, que ela precisava de um auxílio meu. Isso depois de muitos e muitos anos sem contato com ela. Eu não sei como, não sei de que forma, alguém da família dela conseguiu um contato meu e entrou em contato comigo desejando um tratamento. Ela estava adoentada e ela precisava de um tratamento aqui em São Paulo. E a porta era eu. Quando isso aconteceu, o Espírito de Deus me disse: filha, essa é a ferramenta que você tem para se livrar do ressentimento. Então eu disse: Espírito Santo, eu vou recebê-la. E eu entrei em contato com ela e eu fui buscá-la. Eu sabia que não ia ser fácil.
Eu sabia que eu ia ter que ficar livre de um ressentimento, mas eu queria experimentar o melhor de Deus. Eu queria experimentar aquilo que Deus tinha para melhor para minha vida. E então, amadas, eu fui até Minas, fui encontrar com ela e a trouxe para São Paulo. Eu fui e voltei no mesmo dia. Vi, constatei a miséria de vida que ela estava vivendo. Ela havia casado, eu sou filha única, ela havia casado, formado uma outra família, porque ela não se casou com meu pai, eu sou filha de mãe solteira. Então, tudo isso existia bastardia na minha vida, todo um processo que eu precisei passar de libertação e cura, porque a bastardia, ela é um assunto para a gente falar também em alguma live aqui. Talvez eu vá trazer uma live sobre bastardia para você. Essa maldição da bastardia, ela pesa muito na nossa alma. É importante que você se livre também de alguma coisa. E aí Deus me deu o direito de trazê-la. E eu trouxe ela para dentro da minha casa. Eu pude ajudá-la. Eu e meu esposo pagamos para ela o tratamento, tivemos condição de pagar o tratamento. Foi um tempo favorável de Deus. Deus nos deu até condição de pagar o tratamento dela. Tivemos com ela em casa, numa recuperação. Tratei, cuidei, zelei, levei de volta. Passou-se um tempo, fui buscar novamente para a última consulta. E ela passou por todo o processo. Nesse meio em que eu estava convivendo com ela, vindo, voltando, levando, trazendo, convivendo com ela, o Espírito uma madrugada me acordou e me levou até onde ela estava dormindo, e eu fui. E quando eu cheguei lá, não aconteceu absolutamente nada, a não ser o Espírito de Deus me fazer enxergá-la, olhar para ela. Parada ali na porta, por alguns segundos, o Espírito de Deus me disse: existe algum ressentimento em seu coração acerca dessa mulher? E quando eu olhei, nasceu no meu coração o amor de filha. Eu amei aquela mulher como a minha genitora, alguém que me gerou. E então o Espírito na hora me disse, Salmo de número 139, eu marquei aqui para ler para você. Versículo de número 14 a 16. Tenha um pouquinho de paciência, que você vai ouvir e receber nessa tarde. Vai valer muito a pena você ter estado aqui. Salmo de número 139, versículo de número 14, diz assim. Deixa eu achar aqui. Cai comigo, amada. Eu te louvo, porque me fizeste de modo admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra no ventre da minha mãe. Os teus olhos me viram um embrião informe, uma substância sem forma. E todos os dias eles foram determinados por ti e escritos no teu livro antes que um deles existisse. O Espírito ministrou o Salmo 139 dentro do meu coração. Eu olhei para aquela mulher e eu a amei, porque eu entendi que não era dela que eu vinha. Eu entendi que não tinha nada a ver com ela, a minha vida, a minha história. Não tinha nada a ver com a minha mãe, com a história da minha mãe. Que a minha mãe,
ela havia sido um instrumento de Deus para que eu nascesse. E então, se a minha história estava escrito no livro de Deus, contado todos os dias, então era um propósito dele que tudo havia acontecido. E eu me libertei daquele ressentimento de tristeza, aquele ressentimento de alguém que havia sido deixado de lado, de desprezo. Eu não entendia, amados, que eu lançava sobre minha mãe todo o mal que eu havia passado. Eu não entendia que todo o sofrimento que eu havia passado não era culpa dela. Mas dentro do meu ressentimento, alimentando o meu ressentimento, eu lançava sobre ela todo o peso da dor, do sofrimento da minha vida. Mas engraçado é que quando Deus me libertou de todos esses sentimentos, quando Deus me tirou e me levou para o seu reino e fez de mim uma nova criatura e mudou a história da minha vida, quando eu conheci meu esposo, quando eu me casei, quando eu tive meus filhos, quando eu formei minha família, quando eu recebi meu ministério, de tudo de bom que Deus tinha me dado, de todas as bênçãos que eu tinha recebido, eu não me lembrei de também agradecer a Deus por ela. Eu só lançava sobre ela o peso do meu sofrimento. Nós fazemos isso como seres humanos. Nós alimentamos ressentimentos das dores, ressentimentos das lutas, ressentimento dos sofrimentos. Nós até dizemos que perdoamos, e nós até perdoamos, mas nós não abandonamos o ressentimento, porque o ressentimento alimenta a nossa alma. O ressentimento, ele traz um certo conforto para a nossa alma. E nós ocupamos o lugar do melhor de Deus com esses ressentimentos. Quando eu fui obrigada a enxergar tudo isso, quando eu consegui olhar para aquela mulher deitada na minha cama, ali em fase de recuperação, e o Espírito de Deus me mandou olhar para ela e perguntou se eu havia um ressentimento no meu espírito. Eu chorei lágrimas, mas as lágrimas não eram mais de ressentimento. Eram lágrimas de amor, de gratidão. Olhei para aquela mulher e entendi que nada do que eu havia passado de ruim tinha a ver com ela, com a atitude dela. Tudo estava cooperando para o bem da minha vida. Era um propósito de Deus, eu tinha que ter uma história. E aprove a Deus escrever a minha história, com algumas dificuldades, tristezas e dores. Porque tudo que vivemos, como dificuldades, tristezas e dores, servem para nós abençoarmos outros, serve como experiência de vida para nós libertarmos outros, porque nós somos geradores de vida. Você é geradora de vida. Aleluia. Quero dizer para você que tem tanto ressentimento na tua alma, no teu espírito, por isso, por aquilo. Verifica a verdade do teu coração. Não conviva com isso. Abre mão. Você está se escravizando. Você está se mantendo encarcerada em algum lugar, encarcerando a tua alma. Talvez você vai dizer: não, pastora, mas eu já perdoei. Eu já passei pelo processo, já está tudo perdoado, eu não sinto mais nada. Mas será que quando você lembra, ou será que quando você passa por algumas tristezas que lembram aquela a situação, você não tem alimentado um ressentimento por aquilo? Amados, esse ressentimento
Ele é como uma arma mortífera de Satanás. Ele é carregado de veneno. E aos poucos ele libera esse veneno para a nossa alma. E a nossa alma, ela vai ficando oprimida. Ela vai ficando sem vida, ressecada. Eu olho para a palavra de Deus em Lucas 7,36 e eu vejo uma mulher pecadora derramando um perfume nos pés de Jesus, chorando amargamente e ainda com os seus cabelos enxugando. Xaramaná, suricalamadai. E eu penso comigo, Senhor, o que levou essa mulher a fazer isso? E o Espírito me revela e me deu esse texto para falar hoje com você, que aquilo que aquela mulher sentia não era para chamar a atenção de Jesus, não era para fazer Jesus voltar-se para ela, não era para se mostrar para alguém que estava ali, não era para comprar o coração de Jesus. Era sincero, era verdadeiro, era o reconhecimento de quem ela era diante do Senhor. Talvez nós não queremos apresentar os nossos pecados, os nossos ressentimentos, porque nós já nos achamos santificadas e purificadas o suficiente. Mas aquela mulher, ela não se preocupou com o seu ego, com a sua reputação. Ela simplesmente se lançou aos pés de Jesus e ela foi tão verdadeira com ele, que ao chorar, ela estava dizendo: Mestre, se eu ainda merecer, se o Senhor ainda puder, arranca de mim, tira de mim todo ressentimento, porque aquela mulher tinha uma história de pecado. Alguns dizem que ela era pecadora e titula ela como pecadora. E como pecadora, ela não foi para o pecado porque ela desejou ir, mas talvez foi alguma circunstância na vida dela, desestrutura de família, talvez ela foi doada, talvez ela foi entregue pelos pais a uma prostituição, talvez ela foi obrigada a tomar alguns caminhos errados, mas quando ela se encontra com Jesus, ela desejou tanto viver do melhor que ele tinha, então ela se derrama diante dele, lança o seu perfume. Perfume naquela época era algo muito caro. Alguns historiadores dizem que ela tinha dinheiro, outros intitulam apenas como uma pecadora sem mérito, outros talvez fosse condená-la por entrar ali e condená-la, outros condenou Jesus por aceitar ela. Mas Jesus, ele faz algo tão espetacular na vida daquela mulher. Ele dá uma parábola para o fariseu. Ele diz: fariseu, deixa eu te falar, Simão, existia dois homens. Um tinha uma dívida maior e outro tinha uma dívida menor. Como nenhum dos dois tinha como pagar, um perdoou a dívida do outro. Qual mereceu mais? Então Simão, pela sua razão, diz assim: aquele que tinha dívida maior é mais abençoado. Jesus disse: pois é, Simão. Quem mais sofre, quem mais tem pecado, quem mais tem experiência de dor, quem mais tem experiência de vida, quem mais tem marcas, quem mais tem lutas, mais é amado e mais é perdoado. Talvez você não estava entendendo que a sua história e a sua trajetória coopera para o amor maior de Jesus com a tua vida. Talvez você guarde tantos ressentimentos de pai, de mãe, de pessoas, de irmãos, para permitir que esse ressentimento continue ferindo tua alma, porque você já acostumou com isso.
Mas aquela mulher, quando ela encontra uma oportunidade de ficar livre de todo aquele peso, ela se derrama aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse para ela no versículo de número 48. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Querido, não basta você perdoar. Não basta você ser perdoado. Perdoar e ser perdoado não é o suficiente para você viver o melhor de Deus. Então o que eu preciso fazer, pastor? Se perdoar e ser perdoado não basta para que eu possa viver o melhor de Deus, então o que ainda vai faltar? Abrir mão dos ressentimentos. Os ressentimentos nos prendem em cadeias. Os ressentimentos ocupam o lugar do nosso coração. E aonde não existir a totalidade da unção do Espírito Santo de Deus, existirá um vazio. Foi o que eu entendi. Ainda existia um pedacinho do meu espírito, da minha alma, que ainda estava vazio de Deus, mas estava preenchido pelo ressentimento. E quando Deus fez toda essa obra na minha vida, eu recebi uma grande libertação. E eu posso confessar para você, minha vida mudou. Meu ministério mudou. Os frutos da minha árvore espiritual mudaram. O fruto dos ministérios em que Jesus me chamava para realizar mudaram. Eu passei a ser uma pessoa totalmente mais consciente do amor de Jesus. Eu passei a refletir mais no amor que Jesus tinha por mim. E eu passei a amar Jesus de uma forma tão extraordinária. Porque alguém que mantém um ressentimento na alma não vive a totalidade do amor de Jesus. E aí então, amados, para orar com você nessa tarde, finalizar, eu perguntei para o Espírito Santo: por quê? O Senhor me perdoou, eu perdoei, mas o Senhor não tirou de dentro de mim o ressentimento. Por que o Senhor não extraiu da minha vida o ressentimento? Porque se eu estava perdoada e eu tinha um coração perdoador, por que o Espírito de Deus não arrancava de dentro de mim os ressentimentos? E numa outra circunstância totalmente diferente, o Espírito de Deus me revelou. E ele disse isso: filha, eu não faço na vida de ninguém aquilo que eles precisam fazer. Eu faço todas as coisas, eu trago tudo no reino quando eu entendo que é desejo e atitude de cada um. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é respeitar a lei que Ele mesmo criou, chamado livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de conviver com ressentimentos e tenho o livre-arbítrio de abrir mão deles. Livre-arbítrio é direito próprio. Deus criou essa lei. E quando eu abro mão do meu direito próprio, da minha razão própria, e eu entrego para Jesus, Ele faz a obra. Nosso maior problema como seres humanos é compreender e aceitar, viver com ressentimentos. É nos sentir ofendidos, é nos sentir injustiçados. Mas o fruto disso, meu irmão e minha irmã, quando você se sente injustiçado, quando você alimenta essa injustiça, quando você tem ressentimento e alimenta esse ressentimento, você está
guardando, você está alimentando a justiça própria. Ou seja, só eu tenho razão. Só eu sou injustiçado. Só eu fui prejudicado. Mas tenho certeza absoluta que você nunca vai reconhecer o quanto você é injusto com alguém, o quanto você prejudica alguém, o quanto às vezes você faz mal para alguém. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos o mal para alguém, quando nós somos injustos com alguém, nós procuramos esquecer. Nós não alimentamos isso. Nós queremos tirar da nossa mente, da nossa alma, porque isso cai na nossa consciência. E nós não podemos conviver com isso. Então nós somos injustos com as pessoas, nós fazemos mal para as pessoas, nós temos más atitudes com elas, geramos na vida delas todos esses males, geramos na vida delas todas essas tristezas, mas isso não nos incomoda. O que nos incomoda é os nossos direitos, é a nossa justiça própria, é o que sofremos, é o que passamos, é o que vivemos, é o ressentimento que alimentamos. Eu quero orar com você nessa tarde, porque o Espírito de Deus, Ele mesmo me disse, Ele quer recolher ressentimentos que estão impedindo a sua alma de receber o melhor de Deus. Hoje, eu quero orar com você com a maior alegria do meu coração. Se eu pudesse revelar para você minha alma, eu revelaria. Se eu tivesse o poder de revelar para você a minha alma, eu o faria. Para que você entendesse e visse o que eu vivo com Deus. O que eu desfruto do Espírito Santo. Eu aprendi a conviver com calúnias. Eu aprendi a conviver com defamações. Eu aprendi a conviver com injustiça. Eu aprendi a conviver com todo o mal que se fazem contra mim e se fazem. Porque eu aprendi, porque eu não guardo ressentimentos. Meu coração não tem lugar para ressentimentos. Mas não porque eu sou boa ou porque eu sou santa, mas porque eu passei por um processo de entrega. Eu passei por um processo de cura. Eu passei por um processo de reconhecimento. E porque eu passei por esse processo, eu aceitei a sugestão e a orientação do Espírito Santo. Hoje eu estou liberta, curada e com experiências para orar por você. E porque eu tenho experiência, eu tenho autoridade. Então, amados, eu quero orar com você nessa tarde. Talvez você seja cristã há muito tempo, recebeu a Cristo, conhece a palavra, é perdoadora, é abençoadora, é uma bênção nas mãos do Senhor, é uma ferramenta na mão de Deus. Você tem o reino, você tem comunhão com o Espírito Santo, você tem tantas coisas. Mas você ainda não abriu mão de alguns ressentimentos. Por isso eu quero orar com você nessa tarde. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que receba o teu perfume, receba as tuas lágrimas, porque eu sei, eu estou olhando e vendo com os meus olhos espirituais que muitas de vocês estão chorando, porque não é as minhas palavras, mas o Espírito nessa tarde resolveu trazer à sua memória o ressentimento que você guarda, ocupando o lugar do melhor de Deus na sua vida. Guarda como se fosse seu. Mas eu quero que você entregue nas mãos de Jesus. Eu quero que você chore, se preciso for, aos pés do Senhor.
mas também que você regue os pés dele com o seu perfume. O teu perfume é a tua vida, é a tua entrega. Faça isso em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Talvez eu queira pedir demais, mas eu quero que você traga a consciência, se preciso for, coloque o nome da pessoa com que você tem ressentimento, para que eu possa libertar, orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que liberte você. Porque as pessoas que nós guardamos ressentimentos, elas não sofrem nada. Elas não sofrem nada. Elas não têm peso, elas não sofrem a dor, elas não sofrem absolutamente nada. Quando eu olhei para minha mãe e vi a minha mãe, eu falei, ela não sabe de nada que eu vivi. Ela não tem nem conhecimento do ressentimento que eu guardo. Talvez ela até pense, mas não sabe a dimensão. Então eu entendi. A pessoa que você guarda ressentimento não sofre nada, mas eu sofri. Eu sofri. E eu sei que você pode sofrer. Talvez não seja consciente, mas seja um impedimento para que você possa dar frutos, para que você possa viver frutos, para você colher frutos do melhor de Deus para a tua vida. Talvez a tua felicidade não é completa, teu casamento não é completo, tua vida financeira não seja completa, teu ministério ainda não surgiu, tua vida espiritual não seja completa, você não tenha paz total de espírito, não tenha frutos do Espírito Santo, não tenha dons, porque ainda falta entregar ressentimentos. Vamos fazer isso hoje. Assim como o Espírito me perguntou naquele dia, eu disse, Espírito Santo, eu quero te entregar. E ele disse, eu quero receber. Que nessa tarde o Espírito Santo de Deus receba o teu ressentimento. Para você entregar vai doer. Para você entregar você vai ficar muito triste, porque você já aprendeu a conviver com ele e alimenta a sua alma. Viver com ressentimentos é o mesmo que se aprofundar no lamaçal o tempo todo. Se ver presa em um espaço muito pequeno onde você não pode voar. Essa tarde, Deus quer te dar o melhor. Eu vivi o melhor. Eu vivo o melhor. O melhor não está no que eu tenho. O melhor não está no que eu faço. O melhor está em quem eu sou para mim mesmo. O melhor não está em quem eu dou para alguém. Isso é de Deus. O melhor não está no amor com que eu amo ninguém. Isso é de Deus. O melhor está em mim mesmo, para mim mesmo. Eu aprendi que o melhor é viver o melhor de Deus. Que você nessa tarde preencha esse vazio. Ore comigo agora. Coloque a tua vida diante do Senhor. Não beba a tua água ainda. Prepare ela. Ela vai ser o selo de tudo isso. Prepare ela. Quero orar com você. Se você estiver perto da tua Bíblia, coloca a tua mão, suas duas mãos, assim. Se você não tiver sua Bíblia, desculpa, querido, quis fazer um ato aqui. Se você não tiver sua Bíblia, então simplesmente ore comigo. Desculpa, amados, eu fui fazer um ato e virei o celular. Ore comigo agora. Não beba a tua água ainda. Ore comigo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ou coloque a mão no teu coração, preparando a tua água. Eu estou aqui em lágrimas, porque eu sei que Deus hoje vai libertar você. E você vai viver o melhor de Deus. Vai preencher seu coração com o melhor de Deus. O Espírito vai derramar o melhor de Deus na sua vida. Você vai se libertar. Vai deixar para lá. Vai abrir mão. Vai viver o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Pai Santo, em teu nome agora eu oro pelas tuas filhas e filhos.
Quando se trata de alma, Jesus, é uma obra que só o Senhor pode fazer. Quando se trata de alma, Senhor Jesus, é algo que só o teu Espírito pode fazer. Então eu te peço, visita agora a alma da tua filha, a alma do teu filho. Vá de encontro nesse compartimento em que tem esse ressentimento guardado com 7 chaves. Lugar que ninguém pode penetrar, nem ela mesma. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, traz a consciência. Traz o teu favor, o bem que o Senhor tem feito. Traz a memória dos teus filhos, aquilo que é o melhor que eles têm recebido do Senhor. Faça com que eles entendam, Senhor, que aquilo que eles têm recebido do Senhor supera esse ressentimento. Mostre e revele aos teus filhos, Senhor, que todo o bem do Senhor, tudo que o Senhor tem feito a eles, todo o amor com que o Senhor tem amado, supera toda dor, toda tristeza, toda angústia. Senhor, quem eu era? Doada em adoção, empregada doméstica, comendo comida do lixo. Mas o teu favor me alcançou. O teu amor me alcançou. E eu não sou apenas uma ungida do Senhor. Eu não sou apenas uma profeta do Senhor. Eu não sou apenas uma escolhida do Senhor. Eu não sou apenas uma favorecida com o teu perdão. Eu sou alguém melhor. Eu aprendi a viver o melhor. Eu sou feliz com o que tenho, com o que sou, com o que faço, com o que vivo. Porque eu compreendi que tudo vem do Senhor. As tuas bênçãos, as tuas misericórdias e o teu poder supera todas as minhas dores, todas as injustiças, todas as tristezas que eu passei e que eu ainda poderei passar, todas as lutas, afrontas, injúrias, condenação, tudo, até que eu morra. O teu amor supera tudo. E o melhor que eu tenho vem do Senhor, vem do teu reino, vem das tuas mãos. Unção, poder, autoridade, tudo pertence a ti. Mas o maior de tudo é o amor. Porque viver o teu amor é para quem reconhece. Obrigada, Jesus. Porque eu sei que o Senhor está indo em corações, em almas. Eu sei que o Senhor está lançando agora nas profundezas do inferno todo o ressentimento que prendia seus filhos. Eu vejo o Espírito do Senhor enviando anjos para arrancar do teu coração esse ressentimento que inflamava a tua alma. E eu vejo anjos levando para um lugar escuro. Tudo que estava afligindo você. Talvez você seja curada fisicamente, espiritualmente, porque nessa tarde Deus resolveu preencher o seu vazio com o melhor que Ele tem. Eu vi anjos tocando em vocês, arrancando de vocês e levando, caminhando, anjos em fileiras, levando nas mãos algo muito sujo. Mas eu também via eles lançando, por segundos, lançando em um lugar escuro. Recebe a sua cura, recebe a sua libertação.
Recebe o melhor de Deus para a tua vida. Recebe aquilo que Deus vai preencher o seu espírito, na tua alma, com o melhor dele. Recebe paz. Recebe felicidade, recebe alegria no espírito, seja curada da opressão, seja curada agora em nome de Jesus, seja curada em nome de Jesus da depressão, da angústia, da dor, do sofrimento, da ira, do ódio, da raiva, do ressentimento. Seja curado agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que você sinta a sua alma liberta, sarada, curada para a glória de Jesus. Existem enfermidades que são consequências de ressentimentos. E que nessa tarde você tenha sido curada desse ressentimento. E que você possa ser uma árvore frutífera. Que o teu ministério tenha fruto. Que a tua família colha fruto do melhor que há em você. Que o reino de Deus recolha frutos do melhor que tem de Deus em você. Que toda a sociedade, que toda a tua família, que todos os teus irmãos, que a tua igreja, os teus pastores, que tudo que estiver em volta de você colha frutos do melhor que existe na tua vida. Porque a partir de agora, se existia um vazio, será preenchido com o melhor de Deus. O melhor de Deus é a totalidade do amor, do cuidado, do zelo e da manifestação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas que você colocou os nomes, tem nomes para orar? Não tem. Nós vamos orar agora. Olha, amado. Que bênção de Deus. Olha, que bênção de Deus. Todas essas pessoas estão sendo apresentadas a Jesus. Elas estão recebendo cura. Hoje eu recebi um testemunho de alguém lá na Zona Norte, ou Zona Sul, uma coisa assim, Zona Norte, que estão recebendo as lives, estão passando para outras pessoas, estão abrindo salas de vídeo, estão convidando pessoas, estão pegando esse vídeo, estão mandando para outras pessoas. Existe uma árvore, um braço de árvore sendo estendido em muitos lugares e pessoas sendo abençoadas. O Espírito do Senhor colhendo fruto de uma árvore que um dia recebeu o melhor de Deus. Que a seiva do Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida, para que você possa gerar vidas em outras vidas, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, junto com a minha irmã Leninha e junto com todas essas minhas irmãs e irmãos que estão comigo agora. Eu oro agora clamando ao Senhor, que o Senhor cure, liberte, sare todas essas vidas, quebre as cadeias, os grilhões, rompam as correntes, as algemas que estão agora, Senhor, trazendo cativa estas vidas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu te peço, coloque em liberdade essas almas que estão carentes de ti, necessitadas do teu amor. Senhor, que esse vírus maldito seja removido de sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, e seja lançado no abismo, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, sara a ferida, cura a alma, cura o físico. Toma teu nome agora, Senhor, atrai essas vidas para ti, salva, cura, liberta, em nome de Jesus Cristo. Eu as coloco patente em seus olhos, patente diante da tua presença. Eu entramos na tua presença, pelo novo e vivo caminho que é o teu sangue, apresentamos cada alma dessa. Essas almas, Jesus, elas foram confeccionadas pelo Senhor no ventre de uma mãe. Elas têm significado para ti. Então, Jesus, eu as apresento e te peço humildemente que o Senhor as abençoe, as cure e as liberte e as traga para o reino da luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.
Pega comigo a sua água, nós vamos tomar agora, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor unja essas águas com óleo de unção. Que o óleo venha direto do trono da tua glória e seja derramado sobre esse elemento água que foi também criado pelo Senhor. Não, ninguém nesse mundo é capaz de formar a água. O Senhor formou a água primeiro no teu trono e de lá corre o rio que sustenta a terra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que esta água seja agora, a partir de agora, Senhor, um elemento espiritual que vai entrar em nosso corpo, vai curar o físico, vai curar a alma e vai trazer a tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus, que esse elemento água se transforme em elemento de vida para cada um de nós. Vida espiritual, vida física, vida emocional, em nome de Jesus. Tomemos todos para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Deixa seu comentário aí na live. Deixa seu testemunho aí. Eu terei uma live só de testemunhos. Deixa aí escrito. Eu vou entrar em contato com você. Eu vou te dar uma resposta nessa live. Eu vou fazer questão de fazer isso. Vou abençoar a tua vida. Eu vou continuar orando pelos nomes que você colocou aqui. Que Deus te abençoe. Até segunda-feira que vem, para a glória de Deus, se o Senhor nos permitir essa graça, estaremos juntas mais uma vez, em nome de Jesus. Fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe. Amo vocês.